Bom dia, é com muita alegria que nós iniciamos mais esse momento de culto e o celebramos em nome e para a honra do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como palavra de saudação nessa manhã, quero trazer uma palavra do próprio Senhor Jesus, porque é verdade e assim Ele viveu. Ele que disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Porque esse Pai nos ama tanto ao ponto de entregar o seu Filho, que quer ser o nosso bom pastor e que foi até as últimas consequências em seu amor, quando ele se entregou naquela cruz para que nós hoje pudéssemos ter vida em abundância. Estar aqui, portanto, nesse momento, é estar aqui para celebrar o nome desse Deus maravilhoso. E nós queremos falar com Ele, portanto, agora em oração. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos, porque nós temos um Deus que vivo está, que morreu por amor a cada um e se entregou naquela cruz a fim de que hoje nós tivéssemos vida em abundância. Senhor, mesmo em meio às dificuldades, lutas, mesmo em meio a essa pandemia e todas as demais dificuldades que temos enfrentado, Senhor, aqui nós estamos para reconhecer a Tua grandeza, o Teu cuidado e o Teu amor. Por isso nós celebramos esse momento de culto, ó Pai. E queremos aqui te pedir mais uma vez, vem nos limpar e purificar, para que em Ti nós possamos encontrar verdadeiro descanso. Fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, nos reunimos nessa manhã em culto para louvarmos ao Senhor e convido você em casa para cantarmos esse louvor ao Senhor, pelos prados de Campinas. Se você conhece, por favor, me acompanhe. Águas puras, repousantes, eu
palavra que eu trago para a nossa reflexão nessa manhã é uma palavra do Salmo de número 23, onde o Senhor nos diz, por meio dela, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Até aqui a palavra do Senhor. E que lindas palavras essas, cuja beleza parece nos arrebatar e nos levar, juntamente com o autor desse salmo, que é Davi, para os campos verdes e os riachos cristalinos do antigo Israel. O Salmo de número 23, ele foi escrito numa linguagem poética e traz em seus versículos significados muito profundos sobre o cuidado do Senhor para com todos os seus. E esse texto foi escrito, como já disse, pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude também. E Davi estava cuidando de suas ovelhas quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei. E vamos ver nesse momento, então, a partir desse salmo, os pontos importantes a destacar. E o primeiro que eu quero destacar é a palavra que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi revela aqui o grande segredo do sucesso do seu reinado. Ele que foi o maior chefe do reino de Israel, o maior chefe que esse reino já teve. O próprio Messias adiante seria reconhecido como filho de Davi. E esses versos falam, portanto, da felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em suas vidas. E o salmista era rei, porém ele se coloca apenas como uma simples ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Eu acho fantástico isso. A humildade que falta a muitas pessoas hoje, Davi possuía em abundância. Esse é o exemplo de toda essa humildade e submissão à vontade de Deus. E também uma referência profética futura de que viria a se cumprir centenas de anos depois, na pessoa de Jesus, que se declara então como bom pastor. Nada me faltará, diz o texto. Jesus certa vez ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades materiais dos seus discípulos. Ele tem cuidado de nós e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na sua providência. Ele disse certa vez: olhai as aves dos céus, que nem semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? O Salmo 23 diz: me faz repousar em pastos verdejantes. A Judéia e a Samaria estão situadas em uma região tropical, onde praticamente predominam duas estações. O inverno, que é a estação das chuvas, que vai de novembro até abril, e o verão, que é o período da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril, segundo alguns escritores, a vegetação oferece um espetáculo maravilhoso, um verde esplendor, um tipo de mosaico multicolorido, excelente para a pastagem
dos seus rebanhos. Porém, à medida que o verão vai adentrando e o calor e o sol vão se tornando mais intensos, aquele verdor e também as flores secam, tornando muito difícil de se encontrar um local apropriado, com alimento suficiente para as ovelhas. E isso obriga então os pastores a seguirem uma cansativa viagem, a uma peregrinação em busca de pastos mais verdes. Mas Davi afirma que o Senhor convida a descansar em pastos verdejantes. E Jesus também nos ensina que Ele possui em abundância o alimento que as suas ovelhas necessitam. Aquele que, portanto, for a Jesus, encontrará pastagens. Durante todo o ano, mesmo que o presente tempo esteja num período de extrema seca espiritual, nós encontraremos no repouso de Jesus o alimento de que mais precisamos. Jesus tem esse alimento que sacia a nossa fome, sim. As palavras são espírito e vida, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele assim diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, encontrará pastagem, sairá e chegará até as pastagens abundantes. Ele, somente Ele, leva-me junto para as águas de descanso, diz o salmista. As ovelhas são naturalmente animais muito inquietos. Qualquer perturbação as assusta. Não conseguem deitar-se, se sentirem que estão totalmente seguras se há agitação. Elas têm medo, por exemplo, de águas agitadas ou turbulentas. Mas Jesus disse: elas podem estar sossegadas, pois o Senhor suprirá com águas tranquilas, com águas de descanso, mais ou menos assim como que um riacho cristalino de águas calmas passa a correr no interior daqueles que são tocados pelo Espírito Santo. A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. E aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus diz, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Estas são as águas que transformam o ser humano em sua estrutura, em seu caráter. Por essas águas nascem a nova criatura, nasce o novo ser. São águas que libertam, que levam todo o pecado embora e tornam as nossas vestiduras mais brancas do que a neve. O salmista também diz: refrigera minha alma. A distância entre a Judéia e Samaria é relativamente pequena, porém o clima é extremamente variado, dependendo de uma localidade para outra. Um comentarista assim diz que a zona tropical do Baixo Jordão, com altas temperaturas, e a região desértica que contrasta com a marítima e vice-versa. E na região alta da Galileia, que também é tropical, tem um calor intenso. Esse autor diz que em determinado horário o sol é extremamente escaldante. O clima fica tão abafado que até fica difícil os habitantes sentirem fome ou terem vontade de se alimentar. Porém, algo maravilhoso acontece quando o vento norte sopra mais forte. Ele traz refrigério, um sopro de frescor, poderíamos dizer, que vem do Monte Hermão.
E o Monte Hermon, segundo esse autor, ele fica no norte de Israel e há em seu cume uma grande quantidade de neve. Por isso que o vento que vem de lá sopra tão fresquinho. Quando há vento, este ajuda a trazer refrigério, amenizando a temperatura daquela região tão quente. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união também, diz o salmista. Como o orvalho que desce do Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em nossa vida parece que não é muito diferente, onde o calor dos acontecimentos faz com que nós nos sintamos abafados, cansados, amuados com tantas coisas. E temos muitas vezes até dificuldade de buscar o alimento espiritual. Mas esses momentos, neles o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave. E a minha oração foi desde o momento em que eu comecei a preparar esse culto, é que o Espírito de Deus soprasse como uma brisa suave, como a brisa que vem do Monte Hermon, trazendo refrigério para a nossa alma e renovando as nossas forças e capacitando-nos assim a continuarmos a caminhada pelos seus caminhos. O salmista também vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guiar as ovelhas era uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam pastagens que facilitassem a condução do seu rebanho, das suas ovelhas, para que elas não se desviassem por caminhos que não fossem seguros. E as veredas, então, são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço nem para se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. É um caminho estreito, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre em frente até chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção desse pastor. O caminho que leva a Deus é realmente estreito, não dá para olhar para os lados. É Jesus quem diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e há poucos que o encontram. O Supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, diz o salmista. O que isso quer nos ensinar? Há em Israel um vale muito profundo, onde a luz só chega a atingir a sua base quando o sol está a pino, ao meio-dia. E após esse horário faz sombra durante o restante do dia. Certamente Davi conheceu esse vale em suas caminhadas com as suas ovelhas pela Judéia e pela Samaria. Vales que são o extremo contrário de montes. Montes são os lugares altos que falam de vitórias. Vale, porém, são os lugares baixos entre os montes. Vales falam das dificuldades, dos tempos de sofrimento. Vales falam dos tempos de angústia, de dor. E em nossa caminhada por esse mundo, nós vamos encontrar situações e circunstâncias difíceis de resolver. Muitos problemas de diversas naturezas se abaterão sobre nós. Mas aí nós temos que lembrar: tu estás comigo, diz o salmista. Davi passou por momentos difíceis de suportar. Ele foi envolvido também em combates, perseguido por inimigos,
Mas ele soube esperar esses momentos porque depositava em Deus a sua confiança. Ele soube ter paciência, esperar e por isso suportou. Davi passou por vales, porque ele sabia que adiante viria a vitória. Depois de passar por um lugar de profunda depressão, depois de passar por um lugar de tristeza, Davi sabia que Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz sim presente. Jesus nos deixou também semelhante ensinamento. Ele diz: ainda que andemos pela dor ou tristeza, o bom pastor estará conosco para nos consolar, para nos proteger. Nas horas difíceis e angustiantes, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Também diz o salmista: o teu bordão, em algumas versões usam vara, estou mais acostumado com essa expressão, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. O bordão, a vara e o cajado eram instrumentos do pastor para resgatar, proteger e guiar as suas ovelhas. A vara servia para proteger, ou o bordão, para proteger as ovelhas dos animais ferozes, dos ladrões, e o cajado era usado para erguer as ovelhas pelo corpo quando elas ficavam presas entre as pedras. Esses instrumentos, essas ferramentas, eram símbolo do zelo amoroso do Senhor, que estava numa vigília constante com o seu rebanho. O Supremo Pastor Jesus deixou toda a sua glória para resgatar-nos, para resgatar a ovelha perdida do seu rebanho. E o seu cajado, a sua palavra, está pronto por meio dela para nos erguer e para nos livrar das armadilhas da prisão do pecado. E é o profeta quem vai dizer, Deus fala por meio dele: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, nos diz o Senhor por meio do profeta Ezequiel. O salmista também nos diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que os seus inimigos não conseguiriam vencê-lo e que ele viria mais adiante. Eles veriam a bênção do Senhor visível nas suas vidas. Essa também é uma palavra profética e anuncia ainda hoje a vinda do Messias, o Senhor Jesus, quando todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram na cruz. Por isso que Zacarias diz: e olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão sobre ele, pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Nesse dia todos os seus inimigos verão o Senhor, regozijante com suas ovelhas, em um grande banquete, mas eles não poderão entrar para a eternidade. Unges-me a cabeça com óleo. Era costume no Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ele ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo quer simbolizar o Espírito Santo. Deus mostra que nós somos os seus convidados especiais
para o seu banquete, as bodas do Cordeiro. E o Senhor nos ungiu e nos perfumou com o Espírito Santo, o óleo precioso que desce sobre as cabeças, penetrando as mentes, perfumando o nosso entendimento e chegando por fim até a nossa alma. Bendito é aquele que recebe o Espírito Santo, que é como óleo precioso sobre a cabeça, diz o salmista, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das vestes, diz o salmista. Bendito óleo quando nós assim o recebemos. Bendito é o Espírito Santo, que ele esteja trabalhando, operando as nossas vidas. É a unção do Espírito Santo que vai trazer alegria, que transborda o nosso ser. É a alegria da salvação, do reencontro com aquele que é o autor da nossa vida e que voltará um dia para buscar os seus. E para isso nós precisamos estar preparados. E o nosso cálice deve de fato transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, ele diz. E quando o Senhor é pastor, nós somos seguidos por essa bondade. Nós somos envolvidos por essa bondade e pela misericórdia desse Deus que é leal para conosco. E aí ele finaliza dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mais do que uma promessa terrena e material, essa palavra também é, como eu já disse, profecia do reino eterno, do nosso Senhor Jesus, em cuja presença nós estaremos para sempre, usufruindo das suas promessas, de suas bênçãos, vivendo para sempre com Ele. E eu quero levar você nessa manhã a refletir sobre isso. Se você já tem esse supremo Senhor como seu pastor. Essa semana eu usei um exemplo que eu quero repartir mais uma vez aqui nesse momento de culto, aonde diz que um missionário estava andando pelas montanhas, quando ele se deparou com um pequeno pastor de ovelhas. E então, no ímpeto por evangelizá-lo, esse missionário fala desse salmo ao pequeno pastor de ovelhas e traça essa comparação, porque ele sabia que essa linguagem esse pequeno pastor entenderia. E assim certamente entenderia também todo o grande amor de Deus, sendo o nosso supremo pastor. E para reforçar essa ideia de que diz que o Senhor é o nosso pastor, ele usa o primeiro versículo. E eu demonstrei pela minha mão como ele usa apenas 5 palavras para demonstrar isso. Ele usa a sua mão e mostra dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E um dia, quando ele retorna novamente a esse lugar e procura novamente por esse pastor, porque estava desejoso de conversar com ele, ele foi informado que esse jovem pastor de ovelhas tinha morrido num acidente. E foi informado também que acharam muito estranho, porque esse pastor segurava num dos seus dedos. Então, aquele missionário lembrou que justamente se referia, pela contagem dos dedos, a palavrinha que dizia meu. O Senhor é o meu pastor. E ele lembrou então que certamente esse jovem pastor de ovelhas, no último momento da sua vida, ainda esteve diante do seu supremo pastor. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, você que me ouve nesse momento,
Ele já é também o seu pastor. Diante de uma palavra tão especial como essa do Salmo 23, nós não deveríamos deixar de querer estar debaixo do cuidado do Supremo Pastor, que quer nos envolver todos os dias, para assim nos dar tranquilidade e segurança em meio a tantas lutas, provas e dificuldades que nós precisamos passar. Eu quero que você reflita sobre isso, e se ele ainda não é o seu pastor, que você possa torná-lo também o seu pastor. Nós queremos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque Tu és o Supremo Pastor, aquele que tem cuidado tão bem de nós até aqui, e que certamente vai continuar cuidando porque Tu és o mesmo. E o Teu cuidado, Senhor, é o que nós queremos reivindicar sobre as nossas vidas, para que nenhuma ovelha venha se perder desse rebanho. Senhor, olha pelo rebanho espalhado pelo mundo inteiro e traga, Senhor, para perto, eventualmente, aquelas ovelhas que já se desviaram e que se extraviaram pelo caminho. E desperta, Senhor, novas ovelhas para formarem esse rebanho tão grandioso. Que, Senhor, acima de tudo, nós possamos considerá-lo nosso pastor e deixá-lo, então, conduzir as nossas vidas hoje e sempre. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ainda ouvir mais um hino. E assim nós finalizamos esse momento recebendo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que esse pastor te conduza com segurança durante esta semana, é o meu desejo. Tenha um bom domingo e uma semana de fato abençoada.